Presidente caçada Dilma Rousseff visitou ontem o antecessor Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Depois do encontro, ela falou com jornalistas. E aí, o que ela falou, Caio? Conta pra gente. Só groselha, óbvio. Bom, vamos lá. A ex-presidente Dilma Rousseff esteve ontem na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, que é a casa... Já falei, já. É. Não, mas é que... É a casa. Boa! É a casa. Então fala aí. Boa, Edgar, boa. É isso aí, velho. Acontece todo dia, Não, bom recado. eu falo, então, brincadeira. ela discutiu com o presidente a questão dos problemas da O Petrobras. rádio é diz que estão rotativo, mas tem acabando- tanto assim, diz que velho. estão acabando com a Petrobras, que tudo que eles construíram com a Petrobras agora está sendo destruído. Então, boa. Então, pronto, é isso. Vamos pro próximo assunto. Vai O lá, assunto vai. agora é direto à privacidade. Um paparazzo flagrou... Vai lá. Não, vamos lá. Ela foi lá, trocou uma ideia com... O Danny Glover também tava meio que nessa, não tava? Tô dando aqui mais um light pra você. Não vai sobrar notícia daqui a pouco. Bom, também. vamos lá agora falar sério, vamos justificar o nosso salário, vamos trabalhar. Eu vou querer que recorte esse trecho pro fim de semana, Melhores Momentos, porque isso é muito interessante. A Dilma esteve lá na nova casa do Lula, olha só. Ou querer. Ele tá querer. despachando Olha, já edição tá. agora. Olha lá, Tá me a Dilma... dispensando já. Bom, eu vou poder falar? Vai. Esse horário é meu, me devolve aí. Ó, o negócio é o seguinte. A Dilma esteve com o Lula e falou na saída da superintendência, da saída da cela lá do Lula, falou que tem plena convicção de que o ex-presidente Lula está apto a ser candidato à presidência da República. E aí disse que tem convicção de que ele vai conseguir registrar a candidatura dele, tal e coisa. E também tocou no assunto da Petrobras, como você falou, sobre a crise dos caminhoneiros, a greve da semana passada, que avançou até o comecinho dessa semana. Diz que em uma conversa com o Lula, ele se mostrou bastante triste com a destruição que está acontecendo na Petrobras. Eles veem que o que está acontecendo é justamente eles estão minando o Pedro Parente, o governo Temer e tal, o que a Dilma Rousseff e o Lula construíram. E aí, eles vieram com aquela falácia, aquela velha falácia de que a Petrobras é do povo. Vamos ouvir na voz da Dilma Rousseff aí, Edgar, Tá por bom, favor. tá aqui. Deixa comigo, Caio. Que acionistas? Os acionistas minoritários. Há minoritários e os acionistas minoritários se sobrepõem aos majoritários. Quem são os acionistas majoritários? São vocês. Somos nós, todos brasileiros. E por que o nosso interesse, que é, obviamente, não ter reajuste de gasolina todo dia, o da população pobre desse país, é que não se reajuste o gás de cozinha todos os dias e que não se vincule o reajuste do gás de cozinha ao mercado internacional, porque a dona Maria e o seu Joaquim não tem nada a ver com o mercado internacional e são acionistas da Petrobras. Essa é a grande mentira, a grande falácia que o PT não se cansa de repetir. Vamos lá. O que ela está dizendo sobre não se reajuste preço e tal? Em 2016, quando o presidente Michel Temer assumiu o executivo, colocou lá o Pedro Parente, pouco tempo depois, na presidência da Petrobras, que já estava ali toda atolada na lama que o próprio PT enfiou. A política da Dilma Rousseff, que câmera que é que tá? Não sei qual que é, mas a política da Dilma Rousseff, do PT, era: vamos subsidiar R$1 para cada litro vendido de gasolina e tal e coisa, congela os preços, e a gente já viu isso na década de 90 de congelar preço, não dando certo. O Pedro Parente mudou essa política e agora age de acordo com o mercado internacional. O mercado internacional é que dita o quanto vai sair o preço da gasolina, do diesel, enfim, isso pode acontecer, reajuste diário, como a gente tem visto, porque o dólar disparou e o preço do barril do petróleo também. Agora vamos aos números. Qual política é mais acertada? Por causa da corrupção e da má gestão na Petrobras, até agora, ela já deve, em processos individuais movidos por norte-americanos acionistas, a Petrobras, ela tem 65% de capital fechado, de sociedade do Estado, é o Brasil que manda, e o restante, os outros 35%, estão na mão de acionistas. Só por causa da má gestão e da corrupção, esses acionistas norte-americanos moveram cada um
processos que já somam um montante de 1,7 bilhões de reais. Em processos coletivos também, ainda dos norte-americanos, 2,95 bilhões de reais. A dívida líquida total da Petrobras é de 88 bilhões de dólares. Isso é 3 vezes superior à geração recente. Isso só no terceiro trimestre de 2017. Até o fim de 2018, com essa nova política do Pedro Parente, já vai ser reduzido em 11 bilhões essa dívida toda deixada pelo PT. Em 2016, eles falam, mas essa dívida agora começou na mão do Pedro Parente. Não, em 2016, quando ainda era Dilma Rousseff a presidente da República, ela já tinha sido da Petrobras também, a dívida era de 100 bilhões de dólares da Petrobras. Ou seja, esse número vem caindo com essa política nova. O primeiro prejuízo da Petrobras foi registrado em 2014. Era Dilma Rousseff também a presidente da República. Foi o primeiro prejuízo registrado na Petrobras desde 1991. Desde o começo da década de 90, a Petrobras não dava prejuízo nenhum. Em 2014, deu 21 bilhões de dólares de prejuízo. Para a gente ver como eu venho defendendo recentemente que essas crises de caminhoneiro, esses preços disparados, demonstram que o país, o Brasil, não comporta uma estatal do tamanho da Petrobras. Não é função do Estado. Aí eu falo isso, todo mundo fala, você está louco, a Petrobras é nossa. Essa falácia do PT, a Petrobras é sua. O dinheiro da Petrobras não vai para o seu bolso, não vem para o meu bolso. Mas as dívidas vêm. Essas dívidas, esses rombos, quem paga é a gente. Agora, um belo exemplo do que eu falo de que o país não comporta essa estatal. Existe uma estatal também que explora gás e óleo na Noruega, que é a Statoil. Ela está em 35 países, 10 a mais do que a Petrobras. A Petrobras está em 25. Só que a Statoil, que fatura mais do que a Petrobras, ela está em 35 países e tem 25 mil funcionários. A Petrobras, que está em 10 países a menos, tem 65 mil funcionários. Ou seja, é um cabide de emprego também, não? Tem um inchaço aí, obviamente. Vamos lá, Tonholi, o que o Caio tá fazendo comentários aqui em cima da fala da ex-presidente Dilma Rousseff? Alguma coisa faz sentido pra você aí? É um problema que não dá pra tratar de forma simplista e simples, um problema tão complexo como esse da Petrobras, da estatal, aí capital misto da estatal, enfim. O problema é o seguinte, há uma dislexia no discurso dos governos que da mesma forma que o Michel Temer falou em seguir liturgia ontem para os evangélicos, ele fugiu da liturgia e foi negociar com a iniciativa privada nos portos e na questão da JBS. Esses caras só falam da boca pra fora, é o que tem que se aprender do político brasileiro. Tudo que se fala é da boca pra fora. Então, vamos pegar a Dilma. O governo Dilma, por exemplo, ele congelou os combustíveis e congelou o gás. Sabe quanto aumentou o botijão de gás? Muito. 80% no governo Dilma. Por quê? Eu vou falar uma coisa. Sempre que eu acordo às 5 da manhã, isto é, sempre, eu vou ler toda a mídia e hoje eu me deparo com uma reportagem gigante na revista Isto É, sobre o que eu tenho falado aqui há um tempão. Os cartéis, as grandes distribuidoras de combustíveis, mandei era às 6 da manhã pra mim, pro caríssimo Edgar Piccoli. Que é a BR, da Shell e a Ipiranga. Aí o que o governo tem que contar, antes de falar a Petrobras é do Brasil, tem que contar o seguinte: a Petrobras é dona de 98,5% do petróleo. A Petrobras refina, as distribuidoras compram e aí vai pro posto de gasolina. Entre a Petrobras ser do brasileiro, há um caminho chamado a venda da Petrobras, a compra das distribuidoras, o repasse de um aumento para os postos e o repasse da grana que o dono do posto tem que ganhar em cima da gente. Sim. Então não existe algo que é de alguém aí. Existe uma cadeia alimentar que passa por grandes distribuidoras
que continuam sendo intocadas, porque a Dilma falou a mesma porcaria em seu governo. A Petrobras é nossa, ela protege o povo brasileiro e eu vou congelar o preço dos combustíveis. Subiram o preço dos combustíveis, subiu em 80% o preço do botijão de gás. Por quê? Por causa do chamado mercado. E do que você classificou aqui desde o começo dessa questão da greve dos motoristas, dos caminhoneiros, como o cartel dessas três bandeiras, dessas três distribuidoras de petróleo, né? Que inclusive, Toioli, me corrija se eu estiver errado, segundo essa reportagem que você me mandou às 6 da manhã, da revista Isto É, a decisão de que as bandeiras teriam que comprar só das distribuidoras das próprias bandeiras foi no governo Lula. Foi no governo Lula. Que as bandeiras brancas, que podem representar aí uma pluralidade, uma pulverização no mercado, o que acarretaria em uma disputa de preços aí, fazendo com que o combustível chegasse com um preço melhor, ficou comprometida, já que as bandeiras tinham que comprar só das próprias distribuidoras. Você quer ver um exemplo? A Agência Nacional de Petróleo. Ontem no site da Agência Nacional de Petróleo tinha um informe. Veja os postos onde voltou o reabastecimento. Só tinha foto de Shell, Ipiranga e BR. Vocês estão protegendo quem? A Petrobras é nosso caramba. A Petrobras, ela é atravessada pelo cartel que nenhum governo, nem o governo Temer tem coragem de peitar por interesses inconfessos. Inconfessos. Nada é nosso aqui. Nada. Evidente que não. E aí querem derrubar Pedro Parente, porque o cara, ele entende, como o doutor disse, do mercado. Petrobras é mercado, é empresa. Dá na mão de quem sabe fazer e pro mercado. Privatiza, não é conta nossa ficar pagando, porque esses prejuízos todos que eu mencionei, vem o quê? Nos centavos, nos impostos embutidos no litro da gasolina, que é uma das mais caras do mundo.